nosso tema hoje é sobre os contratualistas. Como os filósofos chamados contratualistas influenciaram dentro da filosofia jurídica e dentro das questões da jurisfilosofia para um pensamento sobre contrato, sobre Estado e sobre política. Como esses filósofos chamados contratualistas influenciaram nas questões de Estado, de poder, e também são chamados de filósofos, também são chamados de influenciadores do direito natural. São filósofos que trabalharam o direito natural dentro da filosofia jurídica, né? Nós podemos falar sobre, então, quais são eles? Thomas Hobbes, Locke e Rousseau. Então, nós iremos trabalhar esses filósofos dentro das questões de contrato e dentro das questões jurídicas que eles estabeleceram dentro desse contrato. A filosofia jurídica e os filósofos contratualistas, como eu já havia mencionado, é nosso tema de hoje. Então, nós iremos falar sobre a questão da filosofia jurídica e como os contratualistas influenciaram nas questões de justiça e principalmente nas questões do contrato, da existência do contrato. O que é contratualismo? O contratualismo compreende todas as teorias políticas entre os séculos XVI e XVIII que vem a origem da sociedade em um fundamento político chamado contrato. Então, os contratualistas, eles estabelecem que a existência de um contrato para se viver em sociedade civil, para se viver numa sociedade civil mais harmoniosa. Então, entre os séculos XVI e XVII, uma das principais questões que ocuparam esses debates filosóficos em torno do surgimento da sociedade civil, ou seja, o que levou os homens a formarem estados e qual a origem legítima dos seus governos. Então, os filósofos contratualistas, eles se ocuparam, né, de certa forma, em estudar a sociedade e como essa sociedade deveria conviver, como ela faria para conviver, estabelecer relações dentro da própria sociedade civil. Então, é nesse contexto que surgem as teorias contratualistas que postulam o Estado de relações humanas livre de qualquer ordem social estruturada, chamado Estado de natureza, anterior ao surgimento da sociedade civil. E aí nós iremos observar que os contratualistas, eles são jurisnaturalistas. Então, eles estabelecem o contrato a partir de um estudo do que é o estado de natureza do homem, do que o homem entende por estado de natureza, do que eles entendem que é o estado de natureza do homem, como era esse homem antes da sociedade civil. No estado de natureza, né, para os contratualistas e para os filósofos que estudam as questões da sociedade civil, não havia leis ou normas sociais. Então, viviam todos sem normas e leis e regras que estabeleciam a convivência entre a sociedade. Então, não havia leis ou normas sociais, governos ou obrigações políticas entre governantes e governados. E quais são os principais contratualistas que a gente já conhece? Nós conhecemos alguns contratualistas e que é os principais nós iremos estudar hoje, que é Hobbes, Locke e Rousseau. Então, a ideia do contrato social aparece teorizada em filósofos como Althusius, Thomas Hobbes, Spinoza também, Pufendorf, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Kant mais à frente, né, deles, já no século XVIII. Então, nós vamos perceber que alguns filósofos entre os séculos XVI e XVII se preocuparam em estudar esse estado de natureza do homem e como os contratos poderiam resolver as relações humanas dentro da sociedade civil. O primeiro contratualista que nós iremos estudar é Thomas Hobbes. Então, Hobbes nasceu em Westport em 1588, filho de clérigo. Hobbes, em 1608, sai da Universidade de Oxford e se torna preceptor do filho do Lord Cavendish. Durante toda a sua vida, ele será o amigo devotado dos Stuarts, antes mesmo da Revolução de 1648, que vai suprimir o poder real.
Ele foge da Inglaterra por causa de suas convicções monarquistas. E aí vocês vão perceber, vocês conseguem perceber? Essas convicções monarquistas do Hobbes, principalmente na sua obra principal, né, na sua obra mais conhecida, que é o Leviatã. Então, vocês, pela questão dele propor um poder absoluto ao soberano. Então, nós vamos ver isso. Então, Hobbes propunha dentro do contrato social um absolutismo. O absolutismo da época de Hobbes geralmente se apoia na teologia. Deus seria investido os reis de seu poder absoluto para Hobbes. Então, Hobbes, ao justificar o poder absoluto do soberano, descobre-lhe uma origem natural. Então, para ele, para Hobbes, existiam duas leis, né? A lei divina e a lei social da civilização. E quem instituía os soberanos de poderes era Deus. Por isso, a questão do Leviatã. Para ele, o direito, em todos os casos, reduz-se à força, mas distingue dois momentos da história da humanidade: o estado natural e o estado político. Então, é a questão da própria investidura do poder do soberano. O estado natural, o poder de cada um, é medido pelo seu poder real. O homem não possui instinto social. Ele não é sociável por natureza e só o será por acidente. Diferente lá de Aristóteles, por exemplo, que a gente viu que Aristóteles colocava que o homem, por natureza, é um animal político, sociável, então, Hobbes vai de encontro a essa ideia e diz que o homem não possui esse instinto social. Ele não é sociável por natureza e só será por acidente. Que acidente seria esse? A civilização, o processo civilizatório. Para compreender como o homem se resolve a criar a instituição artificial do governo, basta descrever o que se passa no estado natural. O homem, por natureza, procura ultrapassar todos os seus semelhantes, por natureza, segundo Hobbes. Então, o homem é egoísta em estado de natureza. Ele não busca apenas a satisfação de suas necessidades naturais, mas, sobretudo, as alegrias da vaidade. Então, esse homem, por buscar as alegrias da vaidade, por querer ter mais do que os outros, ele se torna egoísta dentro do seu estado de natureza. As expressões pelas quais Hobbes o descreve são célebres, né? É o homo homini lupus, que é o homem que vocês conhecem bastante, todos nós conhecemos. O homem é o lobo do homem. Bellum homini contra homines, que é a guerra de todos contra todos. Que é a frase que mais vocês conhecem, que nós conhecemos de Hobbes. E está no Leviatã. Ao invés de uma desigualdade, é uma espécie de igualdade dos homens no estado de natureza de que faz sua infelicidade. Então, o contrário de nós pensarmos que no estado de natureza, onde o homem é o lobo do homem, e ele está em eterna guerra de todos contra todos, e isso nos parecer desigualdade, para Hobbes, isso é uma igualdade dos homens em estado de natureza. Mas é igualdade que faz a sua infelicidade. Porque cada um luta com a sua força, com a sua fonte de força. E não por leis estabelecidas. Pois, em definitivo, ninguém está protegido. Ninguém mesmo. Então, o estado natural é para todos um estado de insegurança e de angústia. Vamos ler um trechinho aqui do estado natural e o pacto social do homem na primeira parte no Leviatã. O estado de natureza, essa guerra de todos contra todos, tem por consequência o fato de nada ser injusto. As noções de certo e errado, de justiça e de injustiça, não têm lugar nessa situação. Onde não há poder comum, não há lei. Onde não há lei, não há injustiça. Força e astúcia são virtudes cardeais na guerra. Justiça e injustiça não pertencem à lista das faculdades naturais do espírito ou do corpo, pois, nesse caso, elas poderiam ser encontradas num homem que estivesse sozinho no mundo.
como acontece com os seus sentidos ou suas paixões. Na realidade, justiça e injustiça são qualidades relativas aos homens em sociedade, não ao homem solitário, e muito menos ao homem em estado natural. A mesma situação de guerra não implica na existência da propriedade, nem na distinção entre o meu e o teu, mas apenas no fato de que cada um pertence àquilo que for capaz de o guardar. Eis então, e por muito tempo, a triste condição em que o homem é colocado pela natureza com a possibilidade, é bem verdade, de sair dela, possibilidade por um lado, que se apoia nas paixões e por outro, em sua razão. As paixões que inclinam o homem para a paz são o temor à morte violenta e o desejo de tudo o que é necessário a uma vida confortável. E a razão sugere artigos de paz convenientes sobre os quais os homens podem ser levados a concordar. Então, como se daria então essa ideia do estado de natureza em Hobbes, essa ideia do próprio estado de natureza em Hobbes e do contrato social? Vivendo para a satisfação de suas vontades e para o resguardo de seus medos, os homens estariam sempre em conflito permanente, que é a ideia da guerra de todos contra todos. E o estado de natureza, assim sendo, é um estado bélico, né? Estado de guerra. A conhecida frase que a gente já viu, do Hobbes, e então que se revela, não haverá como negar o estado natural dos homens antes de ingressarem na vida social, não passava de guerra e esta não ser uma guerra qualquer, mas uma guerra de todos contra todos. Ela vai a par da outra conhecida frase de que o homem é o lobo do homem. Então, porque o estado de natureza é uma guerra de todos contra todos, a associação entre os homens se apresenta como um meio de resguardar a vida e os direitos de cada um. A discórdia de sua condição natural se dá em razão da competição, da desconfiança e da glória. A paz resultante do contrato social não se origina, portanto, de um pendor para a vida social, mas sim por conta do medo. Então, o contrato é estabelecido, né? O contrato social em Hobbes é estabelecido, por quê? Pela questão do medo, para resguardar os direitos de todos, e não por uma questão da natureza ser sociável. Então, a associação entre os homens, assim, leva a uma renúncia de seus plenos poderes em favor da paz. Então, nós renunciamos a esses poderes para Hobbes, os nossos plenos poderes, inclusive os nossos direitos naturais, a um soberano, para poder ter paz em sociedade. Com isso, não se reserva, portanto, e se transfere um direito de todos a todas as coisas. Tal transferência acarreta o dever de se buscar finalmente a paz social. E esse soberano? O que o soberano faz em Hobbes? Qual é a autoridade do soberano? O soberano, cujo poder é absoluto, é aurido do pacto social, não está submisso às leis naturais, e sim às leis sociais. Seu poder é absoluto e nada resta nos indivíduos que pactuaram em viver em sociedade que possa se opor à determinação do soberano. No esquema hobbesiano, a justiça e a injustiça se levantam a partir do estado de determinação, a partir do estado, né? Da determinação do soberano. Então, quem determina o que é justo e o que é injusto são as leis que o soberano, instituído por Deus, lembrem-se disso, tá aqui, instituído por Deus, né? O soberano passa a entender ou passa a instituir dentro da sociedade. Como esse soberano vai instituir o que é lei, o que é justo e o que é injusto. Então, os sujos, nesse caso, porque não é mais um indivíduo em guerra de todos contra todos, os demais indivíduos têm que se submeter às leis que o soberano criar, né? Para o absolutismo, caracterizava-se uma teoria racional, essa do Hobbes, e para o capitalismo crescente, fundava-se uma doutrina de ordem estatal.
certo? Então, Hobbes, ele é absolutista, propõe um soberano e propõe um contrato social para que se estabeleça uma ordem dentro da sociedade, para que se estabeleça uma paz dentro da sociedade e acabe-se com a guerra de todos contra todos.